Com essa. Ei. Com essa, Chuchu. Fala aí, Ju. Ei, som. Boa noite, igreja. Amém. Vamos se colocar de pé em nome de Jesus. Dar início para mais um culto para a glória de Deus. Amém. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Pai, nós estamos diante do Senhor Jesus nessa noite, Deus. Para buscar o Senhor Jesus de todo o nosso coração, para buscar o Senhor de todo o nosso ser, meu Pai, com toda a nossa alma, com tudo que há em nós, Jesus, estamos aqui nessa noite, Deus. E que o Senhor escute o nosso clamor, que o Senhor escute a nossa oração, Pai. Que verdadeiramente possamos nos entregar por completo ao Senhor nessa noite. Que possamos nos entregar ao Senhor Jesus por completo, Deus. Que possamos nos envolver com a Tua presença, Deus. Que possamos nos envolver, meu Pai, com a Tua palavra nessa noite. E dar crédito e ouvido àquilo que o Senhor vai dizer ao nosso coração. Pai, nós te adoramos, Jesus. Nós te adoramos, nós estamos aqui para isso, porque foi para a liberdade que o Senhor nos libertou, Deus. E nós queremos tomar posse de tudo que o Senhor tem para nós. Tudo que o Senhor prometeu a nós, Jesus, queremos tomar posse, Jesus. E a liberdade, meu Pai, é uma delas. Liberdade em adorar ao Senhor, liberdade em nos expressar diante da Sua presença, diante da Tua grandeza, assim como Davi fez diante da Tua presença, diante da presença da arca, Deus. Ele saltou de alegria, ele se expressou diante do Senhor, ó Deus. E hoje não é diferente. Hoje o Senhor é o mesmo, Pai. E podemos nos expressar diante do Senhor. E podemos nos expressar diante da Tua grandeza, diante dos Seus feitos, diante das Suas maravilhas. Porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será para sempre o mesmo, Deus. Não há nada que me impeça de me achegar ao Senhor. Não há nada que me impeça de me achegar à Tua presença, Deus. E aqui eu vim para isso, para Te engrandecer, para Te louvar, ó Deus, para Te adorar, Jesus. Foi para isso que eu vim aqui. Foi para isso que eu vim aqui, Jesus, para Te agradecer por mais uma vez estar na Sua casa, por mais um dia estar na Sua presença. Nós Te adoramos, grande, poderoso Deus. Nós Te adoramos, Jesus. Receba o nosso louvor nessa noite. Receba o nosso louvor, Jesus. Receba a nossa adoração, Jesus. Oh, nós Te adoramos, Jesus. E declaramos a Tua grandeza, e declaramos a Tua formosura, declaramos as Suas maravilhas. Grandioso Deus. Declara Ele. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, Seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos
prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te, por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, declara alegria, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer, isso declara o Senhor, e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pai, nós declaramos a tua grandeza, Deus. Nós declaramos a tua grandeza e somos gratos, Jesus, porque esse amor nos alcançou, oh Deus. Oh, reconhecemos só tu és o Deus sobre toda a terra. Sobre tudo tu és o Senhor. Sobre todas as coisas tu és o Senhor. Tu és soberano. Tu continua, meu Pai, no governo de todas as coisas. Tu continua, meu Pai, no mesmo lugar. O Senhor não mudou. A sua grandeza não mudou, Pai. O Senhor continua sendo o mesmo. E nós te adoramos, Jesus. E nós te glorificamos, Pai. E queremos ir cada vez mais neste lugar de adoração ao Senhor, neste lugar de comunhão ao Senhor. Oh, Pai, então vem e toma o teu lugar em nossas vidas. Então vem, Deus, e toma o teu lugar em nosso coração. Então vem, meu Pai, e toma o lugar que é teu, Jesus.
É isso que nós pedimos ao Senhor. Toma o teu lugar em nossas vidas, Pai. Se colocamos outras coisas, meu Pai, em teu lugar, ó Deus, nessa noite nós te entregamos. Nessa noite nós te entregamos, Pai, para que o Senhor venha e tome o teu lugar, Deus, o lugar que é teu, de Senhor, de Deus em nossa vida, do teu senhorio, meu Pai. Oh, no teu lugar, Jesus, assenta-te outra vez, meu Pai, do governo das nossas vidas, Senhor. Toma o teu lugar, Jesus. Vem e toma o teu lugar, declara Ele. Tens minha vida como altar, um trono de louvor, entrego a ti, Senhor, meu Deus. Peça a Ele, guarda o meu coração, guarda o meu coração no teu jardim particular. Vem regar-me com tua unção, pra que eu possa exalar teu ser. Dá-me tuas asas, dá-me tuas asas, pra te alcançar nos lugares aonde tu estás assentado acima de todos. Quão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim, dá-me tuas asas pra te alcançar nos lugares altos, aonde tu estás assentado acima de todos. Quão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Peça a Ele, vem e toma o teu lugar. Tens minha vida como altar, um trono de louvor, entrego a ti, Senhor, meu Deus. Guarda o meu coração, guarda o meu coração no teu jardim particular, no teu jardim particular. O trono vem regar-me com tua unção, para que eu possa exalar teu ser. Dá-me tuas asas, Senhor, dá-me tuas asas pra te alcançar nos lugares aonde tu estás assentado acima de todos. Quão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Dá-me tuas asas pra te alcançar nos lugares altos,
aonde tu estás assentado acima de todos, quão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Pai, estamos aqui crendo nessa verdade, a verdade de que estamos no Senhor, o Senhor está em nós, para que nós possamos verdadeiramente usufruir da Tua graça, do Teu amor, porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça. O Senhor sempre estará de braços abertos, sempre estará de ouvidos atentos, sempre estará de coração nos atendendo, mas vai depender de cada um de nós, vai depender de acreditarmos, vai depender de nos aproximarmos, de nos chegarmos diante de Ti, pois esta é a regra, Pai, que muitas das vezes não cumprem, acabam, meu Deus, não fazendo aquilo que cabe a eles fazerem, e aí, consequentemente, não tem o resultado que deveria da sua parte. Esta é a regra, Pai, esta é a característica pelo qual nós precisamos andar. Este é o momento pelo qual devemos então estar sempre acreditando para a Tua glória, vivendo todos os dias em nome de Jesus, e digam graças a Deus. Dê para Ele uma linda e forte salva de palmas. Graças a Deus, né? Pode sentar em nome do Senhor Jesus. Boa noite a todos. Graças a Deus, hoje sexta-feira, dia de libertação, ou de falar do que é ser livre, do que é estar vivendo a liberdade em Cristo Jesus. Está dando microfonia, filho, muita. E é importante que você entenda e faça exatamente aquilo pelo qual cabe a você fazer, para que você possa estar debaixo da liberdade e de todo tipo de glória, de vitória, de satisfação, de realização que Deus deu para cada um de nós. É uma parte que cabe a nós. Você trouxe a sua Bíblia? Abra, por favor, no livro de Provérbios, o capítulo 10. É um dos capítulos, pelos estudos que eu sempre faço de Provérbios, é um dos capítulos que mais fala a respeito do justo. Tem muitas palavras aqui que falam sobre o justo, e nós vamos falar sobre algumas. Provérbios capítulo 10. Você vai aqui observando a respeito do que é ser justo ou não. Não vou entrar muito no mérito da questão, mas vou falar sobre a situação dessa palavra do justo. Ele diz aqui, começando aqui do versículo 6, ele diz assim: bênçãos há sobre a cabeça do justo, mas a violência cobre a boca dos ímpios. Aqui então ele começa dizendo sobre característica que faz parte daquele que é justo. Justo na Bíblia não é aquele que é justo por si próprio. Ninguém tem justiça própria diante de Cristo ou diante da obra que foi feita por Ele. O justo na Bíblia, nós vamos ver daqui a pouquinho, representa a um tipo de pessoa, e é esse tipo de pessoa que você tem que ser, para que você possa vivenciar a justiça. Quando a Bíblia diz: buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Muitos pegam mais na parte do buscar em primeiro lugar o reino dos céus, mas aí para muitos, se você perguntar para ele o que ele vê como o reino dos céus, ele não sabe nem descrever direito o que na concepção dele é reino dos céus. Mas Jesus disse no livro de Mateus capítulo 12, versículo 47, ele diz: se eu expulso o demônio, é porque é chegado até vós o reino dos céus. E ele diz lá: se eu expulso o demônio pelo Espírito de Deus, tem tradução que diz pelo dedo de Deus,
é porque, consequentemente, é chegado até vós o reino dos céus. Então, como é que eu sei que o reino dos céus está atuando? Quando ali existe a presença e a atuação do Espírito de Deus. É a presença do reino dos céus na pessoa. É a presença do reino dos céus aqui na terra. É a atuação, a presença e a atuação do Espírito Santo. É Ele que nos dá a liberdade, é Ele que nos garante aquilo que nós temos de direito, é Ele que nos selou e nos sela em relação à questão do mundo, do pecado e de todas essas coisas ruins que existem no mundo. É função dele. Ele, Espírito Santo, é que faz esse papel. É a garantia do reino dos céus aqui na terra, vindo desse raciocínio. Então ele diz: buscar em primeiro lugar o reino dos céus. Então Jesus estava dizendo que eu tenho que buscar o domínio do Espírito Santo, eu tenho que buscar a atuação do Espírito Santo. Essa é a minha primeira disposição. Mas ele diz: buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, ou seja, aquilo pelo qual ele fez por nós lá na cruz do Calvário. Vai lá para o livro de Romanos, capítulo 3, versículo 21. Pois a gente volta aqui. Romanos capítulo 3, versículo 21. Aqui se explica o que é a justiça de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 21. Diz assim, ó. Podemos ler do versículo 21 em diante. Ele diz, Romanos 3, 21, mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Por que ele está falando sem a lei? Porque antigamente os judeus, que é o povo que recebeu a lei de Deus, ele julgava-se justo, ou julgaria-se ele justo ou injusto diante de Deus pela prática da lei. Mas a própria lei era impossível de ser praticada na sua essência, na sua totalidade, ninguém conseguia praticar. Aí veio Jesus em forma de homem, nasceu como qualquer criança, cresceu, e como um homem adulto ele começou então a pregar o Evangelho, e ele então praticou toda a lei, conforme ele próprio declara que ele veio não para abrogar a lei ou para anular a lei, mas para praticá-la. Então ele praticou toda a lei. Pode-se dizer que ele era o único homem sobre a face da terra que conseguiu praticar tudo que a lei de Moisés determinava em questão de atitudes, comportamento, etc. e tal. A partir daí, então, foi tirado a lei e foi estabelecida uma nova regra como lei atual. E qual é essa nova regra? A fé, a convicção em Jesus Cristo. No livro de 2 Coríntios fala no versículo 16 que o amor de Deus os constrange, porque lá diz, porque um morreu por todos, então todos logo morreram, então logo todos morreram. Então se Jesus morreu por todos, todos morreram em Jesus, como também Jesus ressuscitou, então todos fomos ressuscitados em Cristo. A palavra constrangimento aí vem naquela situação, vamos dizer assim, você está num lugar, você teria que ter uma obrigação de fazer uma coisa, aí você que deveria ter a obrigação de fazer não faz, aí vem alguém que não tem nada a ver com o assunto e faz aquilo no seu lugar. Se você tem um pouquinho que seja, como alguém já disse, se você tem um pouquinho que seja de vergonha na cara, você vai ficar constrangido. Por quê? Porque era obrigação sua, não era obrigação daquela pessoa. Ela fez em seu lugar porque viu que você era negligente, ou que você, sei lá, estava distraído, estava, enfim, sabe Deus com a cabeça no mundo da lua, como diz, e aí então ela vai e faz no seu lugar. É natural que qualquer um, numa situação dessa, se sinta constrangido. Ela fica constrangida, é você e uma pessoa trabalhando junto, e aí você é do tipo, que gosta de ficar matando o tempo. O carioca que usa muito um termo dizendo fica morcegando, quer dizer que fica ali sem fazer nada. Então você fica ali morcegando, e aí vem a outra pessoa que deveria trabalhar contigo, ela faz a parte dela inteirinha e faz a sua também. Aí vamos dizer que chega o seu patrão e pergunta: olha, vocês executaram toda a tarefa? E você então, a pessoa então abre a boca e fala assim: nós executamos. Ela está falando nós porque ela está livrando a sua cara.
porque no fundo ela sabe que foi ela que fez tudo, que você ficou lá de papo pro ar e não fez sua obrigação. No mínimo, uma pessoa que passa por uma situação dessa, se ela tiver no mínimo uma vergonha, né, um pouquinho de caráter, ela vai no mínimo ficar extremamente envergonhada. Então o constrangimento ali vem dessa situação, porque caberíamos nós morrer, caberíamos nós pagar pelos nossos pecados, caberíamos a nós sermos castigados pelos nossos erros, pelas imoralidades e tudo de ruim que fazíamos na vida. Mas aí veio Jesus e assume o nosso lugar, e Ele então sofre as nossas dores, Ele sofre as nossas doenças, o castigo que nós deveríamos sofrer, Ele sofreu. As lutas que nós deveríamos passar, Ele passou. O enfrentamento que nós deveríamos ter contra Satanás, que ninguém ia vencer, porque todo mundo comia na mão dele. Então, o confronto que deveríamos ter contra Satanás, Ele vai lá e confronta o diabo e conseguiu vencer a batalha e resolver toda aquela situação. Então, por isso que o Paulo fala que nele somos constrangidos, porque assim como um morreu por todos, logo todos morreram. Então Jesus morreu, e antes de morrer Ele cumpriu a lei. Então em Jesus nós somos tidos como obedientes, não por nós mesmos, mas porque um obedeceu, então todos recebem o galardão daquele que obedeceu, e esse galardão é a justiça. Deus então justificou toda a humanidade através de um ato de obediência de Jesus. Quando a pessoa entende isso, que ela realmente não merecia, que ela não fez por merecer, que ao contrário, todos os atos dela merecia ela sofrer, merecia ela ter perdição eterna, ela então passa a ter um sentimento de gratidão e ao mesmo tempo um sentimento de obrigação de agora praticar a justiça. E o que é a justiça? Versículo 22 diz: isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Então veja, a justiça é para todos e sobre todo, para todos e sobre todos os que creem. O detalhe é esse: hoje ainda o diabo consegue acesso à vida de muita gente, consegue machucar muita gente, destruir muitos lares, fazer acontecer, porque o chamado cristão, muitas das vezes ele não tem essa crença de fato, ele não tem de fato no coração dele de que ele venceu. E ele venceu não por si próprio, mas ele venceu porque Jesus venceu e deu a vitória para ele. Se todos nós crêssemos naquele versículo de Romanos 8, o versículo é o 37, que diz: em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. E ali ele fala quais são as coisas. Quer dizer, todas as vitórias que nós temos, ela nos é garantida por meio da vitória que Jesus teve por nós, e ao mesmo tempo do amor que Ele tem por nós. Então é o amor dele que me garante a vitória. Eu posso dar uma vacilada, eu posso dar uma fraquejada em algum momento, uma vacilada, seja ela qual for, mas o amor dele vai estar sempre intacto a meu favor. E é por causa desse amor que eu posso então bater no peito, estofar o peito e dizer: eu sou mais que vencedor. Não por mim mesmo, não porque eu fiz por merecer, não porque eu sou o cara, mas porque Jesus venceu todas as batalhas, porque Jesus deu um cabo em toda a obra de Satanás. Ele venceu completamente. Ele não consegue, o diabo não consegue desfazer o que foi feito por Jesus. E aí ele diz aqui no final do versículo, versículo 22, sobre Cristo, a fé em Deus em Cristo, por sobre todos os que creem, sobre todos e todos os que creem, sobre todos os que, tem tradução que fala todos os que praticam, porque não há acepção, não há diferença. Romanos capítulo 5, versículo 12, é dois livros para frente aí. Romanos 5 capítulo e o versículo é o 12. Ele vai falando assim, ó: porque como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, e por isso todos pecaram. Porque até a lei estava enferma o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. E aí ele diz: no entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés,
até sobre aqueles que não pecaram semelhante à transgressão de Adão, o qual é por figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Então veja, a comparação é a mesma. Assim como Adão pecou, e por causa do pecado de Adão, todo mundo nasceu pecador, e todo mundo na terra passou a viver no pecado, sem exceção. Essa foi a regra. Um pecou e todos pecaram. Um morreu e todos morreram. Assim, Deus então, ele igualou a obra da cruz do Calvário. Então Jesus é considerado o segundo Adão, mas é aquele Adão que não pecou. Se o Adão não tivesse pecado, ninguém tinha morrido e ninguém teria se tornado pecador. Como ele pecou, todos morreram e todos se tornaram pecador. Mas Jesus é o segundo Adão. Jesus não morreu, ele não cometeu pecado, então não precisamos cometer mais pecado. Jesus, ele venceu, então nós somos vencedores como ele. Da mesma forma que aconteceu com Jesus, com o Adão, que desgraçou toda a humanidade, assim, no caso de Jesus, ele absorveu toda a humanidade. Todo mundo foi salvo pela obra da cruz do Calvário. Mas agora repare que no versículo lá no capítulo 3, onde nós lemos, lá diz que essa justiça pela fé em Jesus Cristo é sobre todos os que creem. Não é sobre todo mundo no sentido geral. Por isso que nós temos que pregar o Evangelho. Por quê? Porque aquele que está no pecado, aquele que está no erro, ele também foi justificado. Só que ele não crê nisso. Ele não crê em Jesus. Ele não conhece a obra da cruz do Calvário. Ele já ouviu falar que Jesus um dia veio na terra, que sofreu e tal. Tem gente, já vi filósofo dizer o seguinte, que nós temos que aprender a lidar com o sofrimento, porque o sofrimento está sobre a terra e faz parte da vida de todo homem justo e honesto ser sofredor. E o maior exemplo é Jesus, o Filho de Deus. Ele foi tratado da maneira que foi, ele foi crucificado como foi, justamente porque ele, sendo bom, veio viver na terra dos maus. Então todo aquele que é bom, já que ele habita na terra dos maus, ele tem que aprender a lidar com o sofrimento. Ele tem que suportar a cruz que ele tem que carregar, porque é assim que se faz os homens maus que fazem com os homens bons. Olha que coisa! Ao contrário, Jesus veio, sofreu, apanhou, passou por tudo aquilo que você já conhece, justamente para que nós não vivêssemos mais uma vida de erro, de pecado. Essa foi a causa dele ter sido sofrido lá. Como alguém já disse, quem matou Jesus, como a própria Bíblia nos indica, quem matou Jesus não foi os romanos, não foram o povo de Deus ou os judeus. Quem matou Jesus fomos nós todos. Os nossos pecados, os nossos erros, os nossos desvios, as nossas imoralidades é que mataram Jesus. Mas era a propósito de Deus que isso acontecesse. E aí ele diz no versículo 16, assim, não foi assim um dom como ofensa, como por um só que pecou, e sobre o juízo que veio de uma só ofensa, na verdade para a condenação, mas o dom gratuito veio por muitas ofensas para a justificação. Resumindo, o que significa você acreditar na justiça? O finalzinho dá a resposta aqui, ó, no final do versículo 16, lê de novo. Mas o dom que veio por muitas ofensas para a justificação. Bom, o Adão pecou e foi dito, se comer do fruto morrerás. Ele comeu, morreu, toma lá da cá, como alguém já disse. No caso da graça que está sobre cada um de nós, é diferente. Por quê? Repare que aqui diz que o juízo veio por uma só ofensa. Vamos ler de novo, entendendo para você compreender o que significa ser justo. Versículo 16, e não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa. Então veja, no caso do juízo, foi uma só ofensa. Adão não pecou duas vezes, ele não teve a segunda chance, foi uma só. Ele fez o que não devia fazer, pronto, acabou. Pecou, separou-se de Deus, não teve mais conserto, acabou. Já, aí ele continua, no metade do versículo 16. Na verdade,
para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. O que Jesus fez por nós na cruz do Calvário não tem a ver somente com o nosso passado, tem a ver com o presente e tem a ver com o nosso futuro aqui na terra. Entre outras palavras, todo e qualquer tipo de pecado que o homem possa cometer, a não ser a blasfêmia contra o Espírito, aí não tem jeito, mas todo e qualquer pecado que um homem, um ser humano possa cometer, seja ele lá do mundo, seja ele um cristão, todo e qualquer tipo de pecado, existe em Jesus o perdão. Antes mesmo que a pessoa tenha feito, ela já tem a garantia do perdão. E só sabe disso quem tem essa graça de ser justo. Aquela graça que faz ele entender que ele agora é justo, não pelos atos em si, pelos seus atos em si. Ele não é justo pelos seus próprios pensamentos ou pela sua pureza. Ele é justo por causa da justiça de Jesus que foi imputado. Imputar quer dizer colocar. Foi imputado na natureza dele aquilo que Jesus foi aqui na terra. A natureza que Jesus teve aqui na terra, de viver o tempo todo agradando a Deus, praticando o que Deus mandava, fazendo só o que era certo a ser feito, quando ele foi aos céus, a natureza dele foi imputada, foi dada para cada um de nós. Então nós temos a natureza do justo, nós temos a natureza do santo. Por outro lado, a carne, segundo diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 7, a carne, na lei dos membros da carne, ainda existe o ímpeto pelo pecado. Por isso ele faz uma diferenciação muito grande. Ele diz assim: agora pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus e que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida me livrou da lei do pecado e da morte. Essa é a situação. Entre outras palavras, anteriormente, na época ainda da lei de Adão, se o camarada pecou, ele tinha que ser castigado segundo o pecado que ele cometeu, e a morte já ia entrar em ação, separava ele de Deus, e ele ia ser responsabilizado pelos erros, apesar de que Deus ainda continuaria amando e tendo misericórdia por ele. No tempo de Jesus, já é o contrário. Ou seja, todo pecado que a pessoa possa ter cometido, seja ele qual for, ela tem em Jesus o perdão. Ela só precisa crer que quando Jesus veio aqui à terra, ele levou os pecados que ela cometeu desde quando nasceu, e levou também os pecados que ela vai cometer até 100 anos, se ela viver na terra, 200 anos se fosse o caso. Aqueles pecados estariam todos eles envolvidos no perdão de Jesus. Aí você diz assim: mas se é assim, então eu posso viver fazendo o que eu quiser, tomar qualquer decisão, porque como o senhor falou aí, meus pecados já estão perdoados. Aí que está o grande segredo. Olha o que diz o versículo 17. Para quê? Porque se a lei, pela ofensa de um só, se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Então veja que ele fala duas coisas aqui. Primeiro, os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça. Essa é a característica que você tem que perceber em você. A abundância da graça é a graça que foi estendida sobre todo e qualquer erro que possamos cometer sobre a face da terra. Sobre todo e qualquer erro que venhamos cometer, seja ele qual for, existe a graça de Deus, que é o favor de Deus para te ajudar. Claro que fazendo a distinção entre aquele que resolve reinar pela fé. Por isso no final do versículo ele diz: porque os que receberam a abundância da graça, ou seja, aqueles que sabem que tem perdão sempre, constantemente, Deus nunca muda, e o dom da justiça. Dom aqui quer dizer habilidade. A pessoa passa a ter a habilidade de entender que ela é justa não por si mesma, mas por Jesus. Ela é justa diante de Deus pela obra que Jesus fez lá na cruz do Calvário. Nós temos acesso a Deus, não é porque nós não falamos mais palavrão, não é porque não adulteramos, porque não roubamos, porque não vamos para espiritismo, porque não temos contato com o demônio. Nós temos acesso a Deus por um novo e vivo caminho. E qual é esse caminho? O sangue de Jesus.
o eterno e sumo sacerdote. Nós temos liberdade de chegar diante de Deus, chamá-lo de Pai, usufruir dos benefícios de um filho. Por quê? Porque nós ficamos bonzinhos. Quando conhecemos Jesus, nós ficamos bonzinhos. Não. Porque quando aceitamos Jesus, a obra que Ele fez na cruz do Calvário é imputada. Imputar quer dizer colocar, foi colocada sobre a nossa conta. Essa é a graça que você precisa entender. Eu vi um exemplo, eu li uma vez um exemplo num livro que dá para entender melhor. Preste atenção, você deve R$1 milhão. Você tem lá uma dívida muito grande, R$1 milhão e você não conseguiria pagar nunca. Aí chega alguém para você e diz assim: olha, eu vou te dar uma grande chance, eu vou te ajudar, eu vou fazer de você uma pessoa livre sobre essa dívida, eu vou colaborar para que você tenha sono na vida, para que você possa ter uma vida de descanso. E aí a pessoa diz assim para você: eu vou pagar toda a sua dívida. E aí você fica até aliviado, fala: puxa vida, que bom, né? Então a pessoa vai lá. Qual que é a sua dívida? R$1 milhão. Aí o cara vai lá, faz um cheque de R$1 milhão e paga a sua dívida. Bom, você não tem mais dívida, glória a Deus. E aí alguns vão dizer: puxa, agora sim a coisa vai. Mas pense numa coisa, aquela dívida estava sobre a sua vida, porém diariamente você tem contas para pagar, você tem outras situações da vida, outras circunstâncias da vida. Se estava com a dívida de R$1 milhão, tem algum motivo, e certamente você colaborou de um jeito ou de outro. Então alguém pagou a dívida. Graças a Deus, não devo mais nada para ninguém. Mas e daqui para frente? Se fizer uma besteira de novo, você se enrola de novo com dívida. Os outros problemas da vida e as outras necessidades da vida vão continuar, porque pagou o que estava em atraso. Mas e agora? A conta do dia a dia. E o dia a dia para viver, como é que faz? Então, foi ali uma espécie de um alívio. A graça de Deus e a justiça quer dizer justamente isso. Ou seja, Jesus pagou os nossos pecados e colocou em nós o dom da graça, aliás, a abundância da graça e o dom da justiça. Que quer dizer o que, para você resumir? A pessoa chegar para você e falar: olha, eu vou pagar a sua dívida aqui de R$1 milhão, e ao mesmo tempo, para garantir que você não se enrole mais na vida, para que você não perca mais a paz, você não fique mais enrolado na vida, eu vou colocar um crédito na sua conta aqui, de 10 milhões. Eu pago R$1 milhão negativo e ainda vou colocar aqui mais 10 milhões na sua conta, para você caminhar aí o resto da sua vida. E fica tranquilo, porque se acontecer de esses 10 milhões não der, ou acabar daqui a um tempo, você vem e fala comigo que eu te dou mais. Eu não quero você nunca mais enrolado na vida, e não quero mais você com nenhum tipo de privação e dificuldade na vida. Isso é o dom da graça. É a pessoa que entende que Jesus a perdoou, não só quando ela chegou na igreja, e ela então se lavou, e tornou-se uma nova criatura, e aí glória a Deus. Mas aí agora ela é de Jesus, então agora ela tem que cumprir tudo que a Bíblia diz, ela tem que praticar o que está escrito. Caso ela não o faça, ela vai ser vista por Deus ou tratada como pecador. Não. E isso tudo resume-se no que Jesus falou lá no livro de 1 João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Por quê? Porque a injustiça ou o castigo que traria o erro que a pessoa cometeu, Jesus já levou. Agora, se a pessoa assumidamente dizer: não, já que Jesus pagou minha dívida, não devo mais nada para o Satanás, não devo mais nada para Deus, agora então eu vou viver uma vida de estilo pecaminoso. Eu vou viver deliberadamente, a Bíblia fala uma coisa, eu contrario e vou viver aquilo ali, porque afinal de contas, Deus já levou meus pecados, já perdoou tudo, então está tudo liberado. Aí ela vai para os quintos do inferno. E o apóstolo Paulo explica isso, ele vai falando outras coisas. Vamos ler aqui direto no versículo 20. Ele diz assim, no mesmo capítulo aí, vou direto para o 20, fica mais fácil. Diz assim: veio porém a lei para que a ofensa abundasse, mas
Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. É isso aí, é esse versículo que a gente vive citando. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Ou seja, você devia 1 milhão, Jesus pagou o seu 1 milhão de dívida e ainda acreditou na sua conta mais 10 milhões para você viver suave aí o resto da vida. É simples assim, é você compreender isso. Isso é o dom da graça, isso é a abundância da graça, aliás. É a pessoa que entende que a graça de Deus está acima de todo e qualquer comportamento dela. A graça de Deus está acima de toda e qualquer atitude que ela possa ter. A graça de Deus não acaba, a graça de Deus não diminui, a graça de Deus não fica, vamos dizer assim, em segundo plano. Ao contrário, ela sempre é atuante. E aí você diz assim, mas como é que eu sei se eu não estou pisando na bola, estou fazendo algo além do que deve? Versículo 21 tem a resposta. Para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo nosso Senhor. E aí o Paulo fala no versículo 1 do capítulo 6, leia comigo, diz aí: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja ainda mais abundante? Ou seja, já que o pecado traz uma graça abundante, então eu vou cometer um erro, porque aí, imagina, aí eu vou lá, gasto os 10 milhões, eu faço mais uma dívida de 1 milhão, 3 milhões de negativo, aí vem Deus, já paga os 3 milhões, já dá mais 30 para poder garantir. Aí eu já estou agindo na safadeza. E ele diz assim, versículo 1, do capítulo 6: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo algum. Nós que estamos mortos para o pecado, como ainda viveremos nele? Essa é a situação. Então veja, nós somos mortos para o pecado em Cristo Jesus e vivemos para a graça dele em Cristo Jesus. Essa é a regra. E é por isso que o Satanás só tem uma coisa para fazer contra a pessoa que não conhece a Bíblia, não lê a Bíblia: o quê? Acusar. E diferente de acusação é uma coisa, condenação é outra. Vou falar na língua natural para você entender. O camarada cometeu um crime, seja ele qual for. Aí vem lá a investigação da autoridade policial, o delegado, seus braços lá, e vai e faz toda uma investigação. Aquela investigação é colocada na mesa de um promotor de justiça, e esse promotor vai até o juiz e diz: excelência, esse cidadão aqui tem que ser devidamente processado no devido processo legal, e eu estou acusando ele de ter cometido esse e aquele outro crime. Aí o juiz lê e fala: realmente, parece que foi mesmo um cometimento de um crime. Então tá bom. Então a partir de hoje nós vamos considerar o fulano como réu. Ele era indiciado, agora ele já é réu. Vamos considerá-lo como réu. Ele já é culpado? Ainda não. Ele já é condenado? Ainda não. Aí vem todo um processo chamado devido processo legal. Aí chega finalmente o dia do julgamento. Ele já é condenado? Ainda não. Por enquanto ele ainda é réu. Um dia ele foi indiciado, virou acusado. De acusado ele virou réu, mas ainda não é culpado e também não é inocente. Só no final do julgamento é que o juiz vai bater o martelo. E aí vem todo um processo. No final do julgamento, o juiz lê se ele foi condenado ou se ele foi absolvido. E ele pode até ter cometido crime de repente, mas como por falta de prova, tem uma regra que diz: em dúbio pro réu. Em outras palavras, no caso da dúvida, no caso de falta de prova, então deixa o cara solto. Ah, mas eu vi, foi ele. Sim, mas a prova não bate, o negócio não está confirmando que foi ele de verdade. Então, pelo sim, pelo não, deixa ele solto. Essa é a regra do direito penal. No sentido espiritual, isso não pode ser levado em consideração. Por quê? Porque o Davi, quando foi questionado pelo Natã, ele disse: pequei, somente pequei, e fiz o que era mal diante dos olhos do Senhor. Alguém já disse, essa é a característica do justo. Ou seja, aquele que tem o senso da graça e o senso da justiça, ele confia tanto na misericórdia de Deus e na capacidade de Deus de perdoá-lo, que ele não quer se justificar a não ser na misericórdia e no amor de Deus. Aquele que não crê na justiça e não crê no dom da graça, o pecado não é dele, foi o meu vizinho, ele que me xingou. O problema é ele que fez isso.
Quem mandou ela estar pelada lá, o Davi devia dizer? Mulher que se preza não toma banho pelada, está lá se exibindo, está querendo mesmo. Já diz um dito popular, um exemplo, hein? Já diz um dito popular que quando um não quer, dois não briga. Esse que tem essas conversas, ele ainda não conhece o dom da graça, ele não tem o dom da justiça, ele só tem outro tipo de coisa. Volta lá para a gente finalizar em Provérbios, onde nós começamos. Eu dei só a introdução da mensagem lá, porque nas outras partes se aprende mais. Então vamos voltar para lá, Provérbios capítulo 10, onde nós começamos o versículo 6, diz: bênçãos há sobre a cabeça do justo. Ou seja, aquele que é justo ou foi justificado em Cristo Jesus, na cabeça dele só há bênção, não há maldição. Na cabeça dele não há condenação, há só absolvição. Na cabeça dele há só perdão e não castigo. Na cabeça dele só há misericórdia e não incompassividade ou falta de misericórdia. Essa é a diferença do justo e quem não é. Quem aceitou a justiça de Jesus na cruz do Calvário, se ele for confrontado de um erro, de uma falha, ou que seja o próprio Deus o convença, ou coisas venham e convença que ele fez o erro, ele faz igual o Davi. Olha a diferença do Davi e de Adão e Eva. O Adão: tu comestes do fruto, a mulher que tu me deste. Ela lá que fez a porcaria. Ô Eva, foi a serpente. Alguém brinca e diz assim, na hora que Deus falou com a serpente, ia dizendo: foi o sapo. Aí o sapo olhou para trás: o mosquito. Aí o mosquito olha para trás e falou: não tem mais ninguém, sou eu mesmo. Tem gente que é assim. Quem é justo, pequei, somente pequei e fiz o que era mal diante de Deus. Porque o pecado que aquela pessoa está cometendo não está afrontando somente uma pessoa ou um fato, está afrontando Deus também. Se eu te contar aqui uma mentira, eu faço lá um falso testemunho do Cícero lá, e até prejudico ele, falo lá umas besteiras, e prejudico ele, falo lá uma mentira lá para a esposa dele e tal, enfim, falo lá alguma besteira. Bom, alguém vem me questionar, eu digo: não, mas também, poxa, ele andou falando umas besteiras de mim aí e tal, eu também não sou bobo não, sou crente, mas não sou bobo. Tá bom, nessa hora eu estou dizendo assim: bom, eu estou disposto a não assumir meus erros, eu não assumo que eu cometi um erro e que eu prejudiquei o Cícero somente, a esposa dele somente, não, eu oferi Deus. Por isso que o Davi disse: pequei, somente pequei e fiz o que era mal diante do Senhor. Por quê? Porque a lei de Deus que dizia: não cobiçarás, ele cobiçou. Se ela estava pelada lá ou não estava, o problema dela. Ela podia estar do jeito que quisesse. A ele caberia: não, está escrito: não cobiçarás a mulher do teu próximo, ela é mulher do Urias, não quero saber. Não, ele se deixou levar. Lá na lei de Deus também dizia: não adulterarás. Ele sabia disso. Ele passou por cima, mandou ela vir, sabendo que ela era casada, deitou-se com a mulher, e depois, ainda quando ela engravidou, tentou toda uma situação para não assumir o filho. Porém, lá na frente, meses depois, o filho já tinha nascido, 6 meses, 9 meses depois, aliás, veio o profeta, conta uma história e diz: ô Davi, o que você acha desse homem? Digno de morte esse homem, é? Então, esse homem é você. Se ele ali não tivesse passado por um processo de arrependimento e tal, e aprendesse a ser justo, ele ia então dizer assim: eu? Como? Por quê? Como eu? O que você está falando? Mas aquela situação do pecado comia tanto dentro da alma dele, que na primeira oportunidade que ele viu a porta se abrir, olha que Deus o falou abertamente. Ele falou por parábola. Já viu um ditado que a carapuça serve, para um bom entendedor, um pingo é letra. Na hora ele captou: este homem é você, Davi. Repare, ele não disse: eu? Mas por que eu? Eu? Mas, não estou entendendo, eu sou o rei de Israel, eu sou o grande Davi. Ele logo disse: pequei, somente pequei e fiz o que era mal diante dos seus olhos. Não atribuiu o erro a Betsaba. Não atribuiu ao erro as esposas dele que maltratavam ele, estava chateado, estava carente, que elas não queriam nada com ele, aí teve que dar um jeito.
Não atribuiu aos servos dele, que foi lá buscar a Betsaba, mesmo sabendo que ela era casada. Ele não atribuiu o fato de, mas também ela casar com aquele mala, aquele Urias é uma mala. Foi até um benefício que eu fiz para ela, tirar ela da mão daquele tonto. Pequei, somente pequei e fiz o que era mal diante do meu Deus. Essa é a regra. O justo tem na mente dele só bênção. E ainda que seja no momento em que ele foi confrontado com um erro, com uma falha, ele fala abertamente, ele assume abertamente, publicamente se necessário for. Por quê? Porque ele sabe que Deus não tem condenação para ele, Deus não tem maldição para ele, Deus só tem bênção. Deus só vai fazer como fez o filho pródigo, abraçar, beijar. Claro que vai ficar as consequências do pecado, dependendo do pecado que for, fica as consequências. Porém, ele sabe que Deus em todo o tempo o ama, que Deus tem por ele amor, que Deus em Jesus deu a ele livre acesso, que Deus em Jesus fez dele filho do próprio Deus. Então ele tem liberdade, ele chega abertamente e fala com Deus sobre um assunto, ele confessa um pecado, ele assume a responsabilidade. Aquele que está longe da graça, é como diz o final do versículo 26 aqui, bênçãos há sobre a cabeça do justo, mas a violência cobre a boca dos ímpios. Ou seja, a pessoa que está longe da presença de Deus, tem tradução que fala que a alma do ímpio colherá violência. Aqui fala a boca. Ou seja, a pessoa que está fora da graça, na boca dela, ela só confessa a violência. Violência aqui quer dizer os maus tratos, quer dizer as situações ruins que ocorreram ou que podem ocorrer por causa do pecado que ela cometeu. O justo não, o justo só há bênção. Na cabeça do justo só há bênção. Deus só tem bênção para me dar. Deus não tem maldição para me dar. Deus não tem castigo para me dar. Deus não tem humilhação para me dar. Ele só tem exaltação. Porém, para isso eu preciso conhecer a graça dele. Eu preciso ser justo de verdade. Eu preciso assumir a justiça que Jesus fez por mim na cruz do Calvário e entender que pelo dom da graça, aliás, pela abundância da graça e o dom da justiça, eu vivo essa liberdade em Cristo Jesus. Então esta é a regra, é a natureza. Deus mudou a sua natureza de pecador para santo. Agora, independente disso, podemos errar, podemos cometer erros, falhas, ainda que seja querendo acertar. Quando você faz isso e você é justo, na sua cabeça só existe bênção. Isso aqui foi para a glória de Deus. Lá no Velho Testamento, 13, o capítulo de Neemias, fala que Deus sabe transformar maldição em bênção. Para quem? Para o justo. Para aquele que não é justo, quando acontece um fato ruim, ele já se vê amaldiçoado, já se vê quase que queimando no inferno. Ele já se vê já cheio de pancada, porque Deus vai esmagá-lo, Deus vai pisar em cima, porque ele errou. Quem conhece o dom da graça, não passa por isso. Quem tem a graça de ser justo, a cabeça dele só tem uma coisa: bênção. Os pensamentos dele, sobre ele, só bênção, que é o que Deus tem para dar. Você entendeu o recado? Então, antes de fazer a oração, deixa eu já falar aqui para o pessoal de casa, você que ainda é fiel no seu dízimo, na sua oferta, e o ainda que eu digo é no sentido continuidade. Continue sendo fiel, está aqui o envelope de dízimo da nossa igreja, e você então aqui atrás tem as contas da igreja. Você pode então fazer a sua transferência, caso você prefira. Pode usar também o meio Pix, que é uma das formas que mais se usa nos dias de hoje. E assim que você o fizer, mande para nós o seu comprovante pelo WhatsApp, seja para o meu ou para o meu auxiliar, para nós colocarmos aqui como sendo alguém desta igreja aqui da Joaniza, que tem contribuído para a pregação e a continuidade do Evangelho de Jesus. E assim é a regra. Jesus veio para morrer em favor de todos, e Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje o será para sempre. Domingo 8 da manhã, às 18 horas, louvor e adoração. Eu aguardo você, venha com amor, com carinho, com a sua fé ligada em Cristo, que as coisas vão melhorar, porque o nosso Deus é Deus sempre que tem bênçãos para nós. Seja como eu preguei aqui hoje, na cabeça do justo só há bênção. Que bênção haja sobre você e sua família, em nome de Jesus. Deus te abençoe.